Queremos que os amados irmãos abram as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, louvado seja Deus. Quer dizer, 3 e 4. Depois eu vou continuar lendo alguns versículos, mas é o que o Senhor ardeu no meu coração. Na verdade, eu ia trazer a mensagem que a nossa amada irmã trouxe, mas aqui vai dar continuação à visão, à ótica de Deus na nossa vida nessa noite, amém? Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, vai dizer assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Estamos em uma guerra. E esta guerra, ela é de ordem espiritual, e nunca se falou tanto nessa guerra como nos últimos tempos. Nunca se falou tanto das guerras emocionais, das guerras íntimas, das guerras que enfrentamos no dia a dia. Nunca em toda a história do Evangelho se falou tanto, ou se viveu tanto, esta guerra espiritual, esta guerra pessoal, essa guerra intrínseca, né? Que muitas vezes nós não estamos dando conta, louvado seja Deus. Mas nessa noite o Senhor nos ensinará, para a glória do nome dEle, a nos revestirmos de todo o poder e de toda a autoridade que foi concedida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a segunda carta a Timóteo. Louvado seja Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, olha, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Isso significa que ele ainda estava em tratamento, ele ainda estava em treinamento, ele ainda estava dominando essas armaduras. Ele ainda estava dominando, ele ainda não tinha essas armaduras perfeitas. Ele ainda não tinha, talvez, o escudo, o capacete, talvez o cinturão, talvez ainda não tivesse os sapatos, a preparação, talvez lhe faltasse a espada, louvado seja Deus. Mas Paulo vem dizendo, olha, como se fosse um bom soldado, como se de fato fosse, verdadeiramente ainda não sendo, mas como se de fato o fosse, um bom soldado de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor nos convida a sofrer as aflições do Evangelho, também como se fôssemos bons soldados de Cristo. Bons soldados como se fosse. Nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, olha, na minha pouca força, perseverarei em fé, perseverantes em fé, ainda que nós olhemos para nós mesmos, não, nós somos ainda muito pequenos, talvez ainda muito meninos, talvez ainda não estivéssemos ainda prontos, preparados a nossa ótica para militar esta guerra. Mas aqui estamos enfrentando uma grande guerra. E esta guerra, ela não é nossa. Esta guerra, ela já foi vencida no Calvário. E eu creio que você que está aqui nesta noite também está enfrentando esta guerra. Talvez na sua casa, na sua família. Talvez você tenha orado anos. Talvez tenha jejuado mais algum tempo. Talvez você tenha consagrado muitos anos. Talvez você esteja buscando aí pelo seu esposo muitos anos com a cara no pó. E agora olha e diz assim, eu creio que Deus não fará mais. Eu creio que para o Senhor essa causa já está perdida, porque eu não vejo resposta da parte de Deus. Talvez você olhe para a sua causa e diga, ela não tem jeito, porque eu já orei, eu já jejuei, eu já consagrei, tenho ficado firme na presença do Senhor, e a resposta do céu não vem. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz para Timóteo, sabe o quê? Se posiciona, Timóteo, como se você fosse. Não é que você é ainda, mas eu quero que você se posicione como se fosse um bom soldado. Talvez aos nossos olhos nós não sejamos ainda. E Deus está dizendo, se posiciona como fosse.
Toma posição. Toma verdadeiramente esta causa nas tuas mãos e se posiciona. Se posiciona como se fosse um bom soldado. Que ainda estamos em tratamento, mas já se posiciona desde agora como se fosse um bom soldado. Como já estivesse pronto para a batalha. Né? Como se nós já estivéssemos de posse de vitória. Né? O Senhor vem nos dizendo nessa noite que nós devemos nos posicionar na nossa casa, nos posicionar como esposa, nos posicionarmos como serviçais da casa do Senhor, nos posicionar, nos colocar na posição de fato a qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma determinada obra, para uma determinada causa. Se o Senhor te chamou, Ele é fiel e poderoso para nos entregar e para te entregar as ferramentas necessárias para esta peleja. E daqui a pouquinho Ele vai dizer, você já não precisa mais pelejar. Eu pelejarei por você. Mas antes nós temos que tomar uma posição diante da peleja. Eu e você devemos tomar uma posição diante desta peleja. E essa peleja, ela verdadeiramente não é nossa. Estamos vivendo agora um caos, um colapso nos nossos jovens, nas nossas crianças. Mas por que estamos vivendo um colapso com os nossos jovens e com as nossas crianças? Alguém já se perguntou por que nós estamos vivenciando isso agora? Porque talvez, irmão, algum tempo atrás, alguém tomou a posição de dizer, não, eu não vou mais exortar o meu filho, porque meu pai me exortou, porque minha mãe me exortou, porque não foi bom para mim. Mas veja quem você se tornou. Olha para você e veja o que você se tornou através daquelas exortações. Paulo está aqui exortando Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, meu filho, fica vivo dentro das roupas, porque eu preciso que você se posicione como um verdadeiro soldado de Cristo. Eu preciso que você tome um posicionamento. Às vezes o que nos falta verdadeiramente não é a falta da ferramenta, não é a falta de fé, não é a falta de palavra, não é falta de espiritualidade, mas é posicionamento. Porque isso o Senhor não vai fazer por nós. O Senhor não vai descer do céu à terra e vai pegar e exortar um filho que Ele deu para você cuidar. Ele não vai descer na terra e não vai colocar a sua casa em ordem. Ele não vai vir dos céus à terra para colocar as coisas que você veio à terra para fazer. O Senhor, Ele fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não alcançamos, aquilo que nós não fomos preparados para fazer. Mas o Senhor não vai sentar na cabeceira da tua cama e não vai colocar a sua casa em ordem para você. Até porque não é o Senhor que vai lá na loja comprar roupa para o teu filho. Não é o Senhor que vai lá na loja de videogame comprar um videogame para o teu filho. O primeiro videogame, de onde veio? Esse moço que acaba de matar um montão de criança, ele está vivendo um jogo. E eu pergunto para você, passamos agorinha a Páscoa e vivemos o maior engano na terra. O maior ápice da idolatria, o maior ápice da bobagem, da compra, do desespero, do comprar, porque se eu não aparecer com ovo em casa, meu filho não vai me aprovar como mãe, ou vai me aprovar como pai. E o Senhor vai nos aprovar como filho. Nós não nos preocupamos mais com isso, mas Paulo vem dizendo, não vos embaraceis com as coisas dessa terra. Não vos embaraceis. Paulo vem dizendo a Timóteo, aconselhando Timóteo, e ele fala duramente com Timóteo, dizendo, olha Timóteo, toma posição, porque hoje eu ainda escrevo, daqui a pouquinho eu vou aí, e eu vou verdadeiramente colocar em prática aquilo que eu te escrevo. Eu vou verdadeiramente exortar esse povo de verdade. Eu não vou brincar, Timóteo, eu não estou aqui escrevendo uma carta com birrinha, não. Estou falando aqui, e quando eu chegar aí, nós vamos tomar as providências necessárias.
Muitas vezes, irmãos, nós vamos para a igreja, choramos, batemos o pezinho, somos cheios, falamos em mistério, recebemos de Deus, Deus nos aconselha, Deus nos instrui, Deus nos exorta, mas voltamos para casa de mãos vazias, largamos lá no culto. Muitas vezes o Senhor está conosco, sim, mas Ele precisa que eu e você levante a espada, levante o escudo, como já foi dito nessa noite. E às vezes nós queremos viver esse momento de engessamento que a igreja está vivendo. Queremos viver esse momento de engessamento, de quentinho. Nós queremos viver um momento com o Senhor como se nada tivesse acontecendo, o mundo virando de ponta cabeça e nós agindo. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós estamos aqui em um bom número de pessoas. Talvez ninguém aqui lembrou, talvez, não estou aqui julgando ninguém, mas talvez nós não viemos lembrar que esse moço que matou essas crianças tem uma mãe que está em desespero, não aceitando o trabalho da sua mão, não aceitando talvez que ela criou e que ela gerou e que ela deu vida a um grande monstro. Talvez ela esteja lá na casa dela desesperada, e nós estamos aqui como se nada tivesse acontecido. Vamos para a Páscoa, comprar ovo de Páscoa. Olá, glória, maravilha. Vamos lá, onde que anda? E daqui a pouco o problema vai chegando cada vez mais perto, né? Tivemos aqui, então, um menino aqui do ladinho da nossa cidade, tentando fazer o mesmo dentro da escola. Hoje à noite mesmo, já vi uma outra reportagem, que o menino entrou numa escola particular e agora também tentou matar a professora. Então, irmãos, nós estamos vivendo um bombardeio de ordem espiritual e não acabou o tempo do ema, cada um com os seus problemas. Problema nosso, porque a qualquer instante, qualquer um que aqui está, pode receber lá na sua casa um telefonema dizendo: o seu filho foi morto na escola, ou no meio da rua, ou dentro de um supermercado, porque alguém surtou. Sabe por que as pessoas estão surtando? Por conta do desequilíbrio emocional. Estão sendo tomados de um tão grande desequilíbrio. Por quê? Porque a palavra não lhe fere os tímpanos. A correção não existe mais. A criança tem que ir para o culto com um tablet, jogando videogame, porque senão ele surta. Ele não consegue ouvir o culto. Ele não consegue adorar a Deus. Ele não consegue adorar. E quem está do lado dele também é obrigado a não adorar. É obrigado a ficar jogando videogame com ele, porque a mãe dele acha que ele deve ir para o culto, jogar o videogame para ficar sossegadinho. E o Senhor dos altos céus vendo tudo isso. E o Senhor nos cobrará, porque Ele disse que os pais darão conta dos seus filhos. E o povo entra em colapso emocional. Estamos vivendo um momento que a mãe diz: eu não sei. Uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, a mãe chega desesperada na igreja dizendo: eu não sei mais o que fazer com meu filho de 2 anos, só se eu matá-lo. A resposta é sempre a mesma, só o fim é a morte, porque eu não consigo controlar uma criança de 2 anos. Né? Por quê? Erramos lá atrás, continuaremos errando agora. Lembre-se que os que estão com 17 hoje, olha, foi muito aquém do que nós estamos vivendo hoje. Então, nesta noite, nós queremos dizer para cada uma dessas irmãs: cuidem-se e cuidem umas das outras. Amem-se e ame o próximo que está ao teu lado. Cuidem-se. Se cuidem. Se amem. E amem quem está do lado. Partilhar no partir do pão e no beber do cálice. Difícil? Não. Complicado? Não. Esse é o mandato de Deus. Mas difícil de se achar. Atitudes assim. Hoje estamos vivendo ema, cada um com seus problemas. E o Senhor está dizendo para cada um de nós nesta noite: não.
Cada um tem uma ferramenta preciosa para agora alcançar a vida um do outro. Talvez um tenha um escudo, o outro tem a espada, o outro se completa, porque por fim nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui com uma pastora maravilhosa que faz tratamento terapêutico com os casais, com certeza. Por quê? Porque ninguém mais consegue ficar casado. Por que ela precisou se levantar como terapeuta? Porque ninguém mais consegue conversar. Porque ninguém mais consegue se resolver, ninguém mais consegue viver, ninguém mais consegue ter relacionamento saudável, ninguém mais sabe de resolver problema. As pessoas estão com problemas emocionais e elas mesmas não conseguem mais se resolver se não for se matando. E agora Paulo chega para Timóteo e diz: olha, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Sofre como? Ele está dizendo, por que ele diz sofre como, irmãos? Porque ele não era um bom soldado. Ele diz, olha, sofre como se fosse. Finge que você é. Aprende comigo, rapaz. Levanta a cabeça aí e coloca essa casa em ordem do jeitinho que eu te ensinei. Caminha. Toma posse daquilo que eu te entreguei nas tuas mãos para você fazer. E toma posicionamento com esse povo. Olha para o povo nos olhos assim, ó, e resolve o problema. O que aconteceu conosco? Afrouxou-se as nossas mãos e os nossos joelhos estão trementes. Afrouxou-se as mãos e os joelhos estão trementes. E ninguém mais sabe o que fazer. Paulo vem dizendo, nenhum soldado, olha, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. O que é desta vida? O dinheiro. O que é desta vida? A prata. O que é desta vida? O ouro. O que é desta vida? A vaidade. O que é desta vida? O emocional. O que é desta vida? A casa, o carro. O que é desta vida? É tudo que é perecível. A fim de agradar. Por que ele não se embaraça? Porque ele tem vontade? Eu amanheci com vontade, missionário, de abrir mão da minha vontade, de abrir mão do meu querer. Eu amanheci com vontade enorme de abandonar quem eu gosto, do jeito que as coisas que eu gosto, de abandonar o velho eu. Nossa, eu era ignorante, estou com vontade enorme de deixar de ser ignorante. Olha, eu era mal pagadora, mas agora eu estou com vontade de pagar todo mundo de uma vez só. Olha, eu gostava de falar um monte de palavrão, mas agora eu amanheci por acaso, com vontade de não falar nenhum. Mentira, irmão. Nós humanamente não somos assim. Mas ele diz, olha, não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar a nós mesmos. Não, a fim de agradar aquele o que alistou para a guerra. Não é a fim de agradar quem está do nosso lado, não é a fim de agradar o pastor, não é a fim de agradar o marido, não é a fim de agradar o filho, é a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E quem foi que alistou para a guerra? O Deus Todo-Poderoso. E quem alistou? Ele nos deu a ferramenta necessária. Ele diz, olha, 5, igualmente ao atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Se não lutar legitimamente, não é digno de receber o título. Então, se nós não lutarmos legitimamente, não iremos receber a coroa de vitória. Aqui na terra, não, lá na glória. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, se nós trabalharmos, se nós lutarmos, se nós perseverarmos, seremos o primeiro a comer desse fruto. Aí eu pergunto para você, está sendo fácil, irmãs, comer desse fruto? Nos tempos de hoje, está sendo fácil você ser honrada pelo teu filho, sendo que é um princípio bíblico que diz honrar pai e mãe. Está sendo fácil honrar o teu pai e tua mãe nesta época a qual nós estamos vivendo, porque o pai já não é mais pai, a mãe não é mais mãe, os filhos não são mais filhos.
Está tudo invertido, está tudo embaralhado, está tudo jogado como penas ao vento, e precisa alguém juntar tudo de novo e montar de novo um quebra-cabeça, porque ninguém sabe mais qual é o dever de um e o dever do outro. Está tudo misturado. E essas emoções, jamais uma criança está preparada para agir como um homem. Jamais um adulto está preparado para agir como uma criança. Mas o que está acontecendo hoje? Filhos babão. Ai, eu casei, mas eu não dou conta. Por quê? Porque ela não bota minhas coisas do jeito que eu quero. Por quê? Porque por nada, irmão. Se acaba o relacionamento e agora a fila anda. E a mãe diz, venha, filhinho da mamãe. A mamãe cuida de você de novo. Estamos gerando crianças, bebês para a vida inteira. Só que quando chega lá na vida, a vida não quer bebê. A vida não aceita o bebê. O mundo não aceita uma criança a vida toda com 33 anos de idade. A justiça vem dizendo, não toca, não corrija o seu filho, porque se você corrigir o teu filho, você vai ser corrigido pela lei. E a lei daqui a pouco pega o teu filho e mata. Está tudo invertido, está tudo de ponta cabeça. O governo decide o que nós assistimos, o que nós vestimos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós vamos passear na rua ou não. Tudo isso é o governo que decide hoje. Está tudo de ponta cabeça. Mas nós que somos de Cristo, precisamos andar para militar uma grande guerra que não nos pertence, ela é do Senhor e ela já está ganha. E nós temos que andar no passo dele, porque caso contrário, nós vamos entrar em colapso emocional. Nós vamos profetizar na igreja, nós vamos marchar na igreja, nós vamos rodar, nós vamos fazer aviãozinho na igreja, nós vamos fazer tudo com aparênciazinha, tudo bonitinho, e em casa nós vamos nos dilacerar e daqui a pouco tentar o suicídio. Porque estamos emocionalmente quebrados, destruídos dentro da gente. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse século. Porque se a gente se embaraçar, é isso que vai acontecer. E é isso que nossos olhos estão vendo, sim ou não? É isso que nós temos visto todos os dias nos noticiários. Pastor se enforca. Missionária se joga da ponte. Missionário se matou. Atirou na cabeça. E aí, escandalizamos a fé. E é tudo que o diabo quer. Ele diz, olha, considerai o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Significa que nós temos entendimento suficiente para isso? Se fosse assim, nós não teríamos hoje uma terapeuta na sala, e eu louvo a Deus pela sua vida, amada irmã. Continua firme nesse processo, porque grandes coisas precisam ser aí tiradas do crente ainda, é um monte de casca. Considerai, pois, o que o Senhor... Considerai, pois, o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Hoje nós estamos livres, mas estamos cativos. Estamos cativos em nada. Nós estamos igual um cavalo. Sabe aqueles cavalos que a gente vê que ele é treinado e pega um lacinho de nada e coloca numa cadeira de plástico e ele morre seco de fome lá e ele não sai. Adestrados, presos a nada, presos a um sentimento que às vezes nem existiu de fato. Presos a coisas que não existiram de fato, só existiram na nossa cabeça. É como alguém que fala uma palavra e você entende e acha o achômetro. Aí eu acho, eu entendi, eu pensei que era assim. Um mal entendido.
Às vezes levamos uma geração inteira que não perdoa, que não libera o perdão, que não se solta da cadeirinha de plástico e morre seco espiritualmente porque não perdoou o primeiro pastor, porque não deu oportunidade. E não perdoou a primeira dirigente de oração porque ela não viu o chamado. Então, até hoje, remoendo por dentro. Até hoje, emocionalmente preso no passado. Libera o passado, irmão, para trás. E vai para frente. E vai viver o novo de Deus todos os dias. Ai, o meu casamento se acabou lá atrás e eu me acabei com ele. Meu marido me abandonou e eu morri com o casamento. Ai, meu marido me largou por não sei quem lá e agora eu vou morrer. Não, irmã, se pega com Jesus e vai viver o novo de Deus. Se pega com o Senhor Jesus e vai fazer a obra do Senhor. Quem sabe assim, a esperança para Israel. Viver esse novo do Senhor, viver algo novo da parte de Deus, viver o sobrenatural dele, nascer todos os dias de manhã e dizer bom dia sol, bom dia passarinho, bom dia árvore, eu louvo ao Senhor porque eu acordei bem, eu respiro, eu ando e eu falo e eu vou viver como se fosse o último segundo da minha vida, viverei ele com excelência. Ou eu decido morrer, definhar e não vivo. Mas Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós devemos dizer o quê? O mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas das velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não posso fazer tudo novo se eu ficar agarrado com as coisas, com as âncoras do passado, me puxando para trás. Como se fosse, nossa, a coisa mais importante. Nós damos tanta importância porque ficou para trás e não conseguimos viver o momento e não conseguimos nos projetar para o futuro. E Paulo está dizendo aqui para ele, fala, olha aqui meu filho, vamos viver esse momento encarando ele nos olhos, estamos com problema, olhe para o problema e diga para ele, eu tenho um Deus de problema de momento atual, eu tenho um Deus que resolve problema já, eu tenho um Deus que resolve não problema no passado, porque o passado para trás se fica, mas porque ele agora me ama e eu amo ele, e eu vou resolver problema agora e viverei melhor a partir de hoje, todos os dias, melhor que ontem. Louvado seja Deus. Eu decidi viver com excelência. Eu decidi viver o propósito. Eu decidi me colocar e me portar como verdadeiramente soldado, mesmo não sendo mesmo, mas eu decidi me portar como tal, porque eu sei que o Deus do bom soldado é também o meu Deus. Eu consigo olhar para o casamento, o meu casamento se destruiu, mas eu consigo olhar para um relacionamento dentro da igreja e me alegrar nele e dizer, olha Senhor, que coisa linda, não vivi, mas os meus olhos contemplam que o Senhor é capaz de fazer um relacionamento assim, e se alegrar com a irmã, e louvar a Deus por isso, e bendizer o nome santo do Senhor, porque ela não foi atingida com as mesmas flechas que talvez eu e você foi atingida. E seguirmos avante como bons soldados de Cristo. E realmente combater o combate. E não se embaraçar com as coisas desse século. Tem pessoas que não visitam mais os amigos porque eles vivem bem. E você nunca teve uma vida nem de longe parecida e nem vai ter. Porque com essa ótica não terá nunca, jamais. Porque realmente atrai aquilo a vida inteira. Ai, tá tudo bem. Ai, tem que dizer que tá. Minha filha, bom dia para você. Já conhece o dia mal. Projeta o teu dia em Deus. Projeta o teu dia no Senhor. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque eu tenho um Senhor e Ele está comigo e Ele vai militar as minhas militas. E me tornará um grande soldado. Eu vou me comportar como se eu soubesse, igual Davi. Chegou diante do Golias e disse, olá, tudo bem contigo? Aleluia. Eu sou o agora enviado de Deus para com você e você está perdido. Olha para dentro de você, para sua depressão, para sua enfermidade. Diga, olha, olá,
Muito prazer, o meu nome é serviçal do reino e eu estou dizendo para você que você vai ter que bater em retirada, porque eu vou me esvaziar da depressão para poder Deus entrar em mim. Porque caso contrário tá difícil. Você ficar grudado no trauma, nem a coitada da irmãzinha que tá aí, ó, se matando para ajudar o povo. Se o povo não quiser ajuda, não tem como. Se você ficar lá, às vezes falta só o bracinho da pessoa estender o braço para o outro segurar lá em cima e puxar. Mas ele se nega, fica lá com o bracinho assim, ó. Diz, não, Deus tem que me tirar. Porque se Deus for Deus, ele me tira. Não basta mandar um crente lá para estender a mão e o fulano diz, não vou estender o meu braço não, vou morrer aqui. Se Deus não aparecer, eu rasgo a Bíblia. Paulo trata aqui com Timóteo como um grande homem. Ele era um jovem, ele era um mancebo, mas estava sendo preparado para algo glorioso. E ele fala, ó, 10, porque por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Tudo ele suportou para que... Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não me importo de ser escada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não me importo de ser degrau. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não me importo de ter que fingir que eu não sei nada só para ser escadas para outra pessoa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não me importo de ter sido criado aos pés de Gamaliel e saber todo o ensinamento que eu tive, mas quando Jesus apareceu para mim, amados, eu larguei tudo de lado e disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou abandonar tudo que eu sabia, todo o meu intelecto, todo o meu entendimento, toda a minha dor, toda a minha sabedoria, tudo aquilo que eu acho que sou, e agora eu quero seguir aquilo que o Senhor preparou para mim viver. E aí Jesus fala para ele, olha, vai lá numa rua chamada direita, e ele vai para a rua chamada direita, e não para a rua chamada esquerda, e não permanece no mesmo lugar, dizendo, é aqui que eu vou ficar, porque foi aqui que eu caí, e é aqui que eu vou permanecer, e se Jesus quiser mandar o profeta aqui, que mande, Ananias, que acha outra gente de achar eu, porque eu vou ficar aqui, fazendo birra, feito muitos crentes no dia de hoje. Mas nós somos maduros em Cristo e estamos ouvindo essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo, inclusive para mim. Por quê? Porque a palavra ela é fiel e verdadeira, ela é uma espada de 2 gumes. E diz lá no 11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se nos sepultamos com ele, também com ele viveremos. E viver com Deus não é viver migalha. E viver com Deus não é viver de macramê de palavra. E viver com Deus é viver intensamente o seu propósito. Viver com ele, imagina você viver com o dono da vida. Com Deus que tudo pode, que tudo opera. É viver com ele, viver, não sobreviver. Né? Sobreviver não é viver. É viver com ele intensamente cada momento na sua vida, quer seja bom, quer seja mal. Por quê? Porque entendemos que se passamos por um momento difícil, certamente chegará um momento bom. É apenas um momento. Um momento de treinamento, um momento a qual o Senhor nos colocou para a prova e que loguinho ele vai nos aprovar. É momentâneo a dor. Ele diz, olha, 13, e se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E se eu e você formos infiéis e fizermos aquilo que a palavra diz que não é para fazer, ele precisa executar em nós a palavra. Ele precisa ser fiel. Não é porque eu sou infiel, ele continua fiel e fará o que eu desejo. Não, ele fará aquilo que a Bíblia diz que vai ter que ser feito. Eu quero que você leia aí então somente o versículo de número 26.
que diz assim: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. É o último conselho dessa palavra. E que se desprendam dos laços do diabo. O que é os laços do diabo? É o sentimento ruim. É o não, é se negar a perdoar. É se negar a pedir desculpa. Tudo bem, errou com o filho, peça desculpa ao seu filho, tudo bem. Não há problema nenhum em pedir perdão para o marido, em pedir perdão para o filho, em pedir perdão para o irmão, em pedir perdão para o parente, para o pai, para a mãe. Não tem desonra nenhuma nisso, mas eu nunca vi uma geração com tanta dificuldade sobre isso. E está tudo bem você assumir que erra com teu filho. Olha lá para ele e fala: olha, um dia eu te chamei de burro, perdoa a mãe. A mãe não sabia o que falava. Eu te feri com palavras, me perdoa, para que ele não seja igual. Muitos têm passado aí agora uma vida inteira dizendo: ai, minha mãe me chamava de burra, e a outra ela elogiava. Ai, minha mãe só colocava o outro lá em cima, fulano não aprende, Beltrano não aprende nada. Ó, último conselho da noite: que se desprendam dos laços do diabo. Isso é um laço satânico. Se você tem prioridade pelo um filho da tua casa, peça perdão para Deus e para aquele que você crucifica. E tudo bem por isso. O nome do Senhor Jesus será glorificado. A primeira grande obra que precisa ser feita é dentro do seu lar. Você precisa ter lar e não casa. Casa qualquer um tem, mas lá só o Senhor pode nos dar. E um lar é construído e constituído por misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, dentro do nosso lar. Às vezes nos portamos de uma maneira e queremos receber de Deus algo que o Senhor espera de nós mudança, para que possamos receber isso. E vivamos chorando, depressiva, deprimida. Ai, meu marido não olha para mim, mas você também não olha para ele. Ai, meu marido não valoriza o que eu faço, mas você também não valoriza o que ele faz. Ai, meus filhos não me valorizam, mas você também não valoriza eles. Ai, eles não me elogiam, mas você também não elogia eles. E filhos é espelho. Paulo trata Timóteo como um filho. E é um espelho. Ele diz: olha aqui, Timóteo, olha para aqui pro papai, olha pro pai. Olha aqui, você vai ser igual eu, rapaz. Você faz isso aí direito do jeito que o pai ensinou. Porque eu estou te ensinando como Jesus me ensinou. E deixa de graça. Age como homem e bota isso aí para frente, rapaz. E quando o negócio piorar, eu vou aparecer depois que eu sair da cadeia. Mas enquanto isso, você fica aí executando como eu te disse. Entenda que nessa noite o Senhor não está amaciando o nosso ego, e é para a glória do nome dele. Nós precisamos sarar as nossas feridas, porque se nós não sararmos as nossas feridas, vamos sair por aí derramando sangue ao nosso redor, sangrando em cima dos outros, projetando aquilo que é mal nos outros, projetando aquilo que é maligno, aquilo que é perverso, aquilo que não provém de Deus, não tendo comunhão com aquele que está do lado, não tendo comunhão com o irmão que está ali do outro lado, ali só porque a placa é outra. Você não consegue fazer o bem sem olhar a quem, porque a placa que está escrito lá não é talvez a sua igreja. Não, isso significa sangrar em cima dos outros. E a Bíblia diz: fazeis o bem sem olhar a quem. E outra coisa que eu vou falar aqui, só para parafrasear: nós somos às vezes capazes de fazer muito mais por um morador de rua, por um mendigo, por um drogado, e não conseguimos fazer dentro da nossa própria casa 1/3 do que a gente faz lá fora. E depois sangramos. Nós não temos um pingo de misericórdia, nem 1/3 de misericórdia com dentro de casa como a gente tem lá fora. Nós não agimos com amor e misericórdia, nem um pingo dentro da nossa casa, próximo daquilo que a gente dá uma de bom moço lá fora. E que nessa noite, essa palavra ela venha nos trazer cura de dentro
para fora. Cura para nossa casa, cura para nossa família. Estrutura familiar é tudo. Estrutura do lar é tudo. Estrutura em um casal é tudo. Respeito é tudo, mas é respeito mútuo. Respeito mútuo gera uma família forte. Gera um lar forte. Quanto tempo faz que você não olha para o seu marido e fala assim para ele, ó, o que te desagrada? Conta aqui para mim. Olha no olho e não pergunta para ele o que foi, o que você tem, que você tá assim, desse jeito assim, ó. Desse jeito assim eu não gosto. Desse jeito me entristece, me aborrece. Eu não quero me aborrecer com você porque eu tenho que deitar com você toda noite. O que está acontecendo? Quanto tempo faz que você não olha no olho e não fala a verdade? Não coloca as coisas em ordem. Quanto tempo faz que você não olha no olho do teu filho e fala, desse jeito eu não gosto. Desse jeito você me entristece, me magoa. E assim eu não tá bom para mim. Aí quer que as coisas se resolvam por um passo de mágica. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar, mas não se posiciona. Oração. Ora, depois uma ação. Se posiciona, se coloca na brecha e resolve o problema. Porque se colocando na brecha resolve o problema. É fácil? Não. É ruim? É. Mas isso é igual metiolate lá no Pernambuco. Dói, mas ó, cura. Tá? Então que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abençoando o lar de vocês. O meu lar, a minha família, a minha casa. Que o Espírito de Deus, Ele venha nos guiar. Que Ele venha guiar a tua casa, a tua família. Que toda obra do maligno venha ser desfeita na autoridade do nome de Jesus. E que nós não venhamos nos embaraçar com as coisas deste século, mas venhamos ser renovados pelo entendimento, pelo nosso entendimento. Que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais venham ser abertos nessa noite gloriosa. Uma noite gloriosa, uma noite de oportunidade. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus eu quero agradecer a oportunidade.